Então, pessoal, provavelmente viu pelo comprimento do vídeo que esse vai ser um pouco diferente do que meus típicos. Hoje eu vou falar sobre 3 coisas que eu acho muito importante. Mas estou celebrando que eu tenho esse novo celular, que tem muito mais memória, câmera melhor, microfone especial. Então eu vou tomar meu tempo falando sobre eles, mas é tudo muito útil. Então essas 3 coisas que eu vou falar são como foi que eu aprendi português e como é o melhor jeito eu acho de aprender qualquer idioma. Vou falar sobre como é que eu ensino inglês, porque realmente eu dou lições particulares de inglês ou de português se seu marido ou alguma coisa não fala inglês. Mas eu dou de um jeito um pouco peculiar, mas muito útil para realmente aplicar o inglês que vai aprender. Depois eu vou falar sobre uma oportunidade muito legal para você e qualquer um dos seus amigos que está tentando aprender inglês, mas não está encontrando um bom professor ou bom curso para seguir. E também, vendo que eu quero dar essa versão de vídeo um pouco mais comprida, eu não vou fazer tanto editando. Só vou falar as palavras ou gráficas essenciais para ficar mais fácil de eu na hora de editar e falar um pouco mais à vontade e não preocupar de ter que editar e fazer a legenda e tudo que demora fazer um desses vídeos. Então, a primeira coisa é o meu jornada de aprender português. Muitos de vocês provavelmente já conhecem, mas eu sou um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E não preocupe, não vou dar um palestre do Evangelho agora. Esse só importa porque eu servi uma missão de tempo integral para 2 anos em Brasil. Então, para isto, eu tive que fazer um treinamento que a igreja fez para aprender o português. E esse incluiu algumas coisas específicas que eu acho que realmente aumentou a minha capacidade de aprender o português. E eles são assim. Primeiro, e não importa realmente se você acredita na igreja que eu faço parte, ou outra igreja cristã, ou nem acredita em Deus. Mas a principal coisa que me ajudou foi oração, né? Ou poderia dizer, num sentido não religioso, meditação. Que eu foquei interiormente, afiei o meu espírito e pedi ajuda de Deus para aprender de uma forma que eu poderia realmente chegar até ajudar as pessoas mais rápido. Também, a segunda coisa que eu fiz foi focando naquele vocabulário, naquela gramática que eu iria precisar como missionário. Eu foquei nas escrituras, no vocabulário do Evangelho, no gramática um pouco mais formal, que eu estava falando de assuntos mais elevados. Mas então agora, e depois de voltar da missão, eu tive que focar nos outros setores da vida. Eu foquei quando eu conheci minha esposa, no namoro e relacionamento e conhecendo alguém. E depois eu foquei nas coisas da casa, né? Como chamar cozinha, ou sala, ou quarto, todo aquele vocabulário. E depois eu foquei para expandir o meu vocabulário, de falar sobre o carro, de falar sobre o mercado, mesmo que eu estava fazendo compras em inglês. Né? Depois focar no expandir. Mas primeiro eu foquei naquelas coisas específicas para mim, na minha vida, que eu usava todo dia. E é só assim que realmente vai bater e fechar aquele aprendizado. De não só aprender no livro e daí nunca usa na vida, mas de aprender num livro, sim, ou num vídeo, ou alguma coisa assim, e depois aplicar todo dia na minha vida. Então, o primeiro sendo oração, e o segundo sendo focalizando os meus estudos na linguagem que eu iria usar todo dia. E a terceira coisa de aprender qualquer idioma que eu aprendi bem rápido foi
para falar inglês bom ou português bom, eu tive que falar. Eu passei muito vergonha, falando palavras erradas, sendo pouco entendido, não entendendo quando as outras pessoas falarem, mas pondo aquela prática com as outras pessoas que eram falantes nativas, sempre que puder, essa é a melhor, de falar com falantes nativas. Então, passando aquela vergonha, enrolando a língua, enrolando o ouvido, literalmente tendo dor de cabeça de tanto focar, aos poucos, cada dia a menos, foi difícil. E cada dia a mais me comunicava e entendia os outros. Então, para aprender o idioma, tem que falar o idioma. Tem que escutar o idioma. E assim vai treinar sua cabeça para forçar ele a entender que está tomando sério, sim. Que esse é um idioma essencial. A mesma regra que tem com pesos. Se faz exercícios cada alguns dias ou faz exercício só de um tipo que não usa, ele vai doer um pouco, vai crescer um pouco, mas se você está caminhando todo dia e no seu trabalho requer ou caminhando, daí seu corpo entende essa é uma coisa essencial e vai pôr todos os recursos do corpo para aquele aprendizado muscular, mesma coisa como o cérebro. Treinando, forçando ele a aprender, vai forçar seu cabeça a aprender. Então, em resumo, o jeito que eu aprendi português foi orando e pedindo o ser que sabe de tudo, focando os meus estudos na linguagem que usava todo dia e pondo a prática, pondo na língua, pondo no ouvido aquele idioma que eu estava aprendendo. Então, a segunda coisa que eu quis falar. Isto que eu ganho por fazer um vídeo comprido. Mas então, a segunda coisa que eu estava querendo dizer é como eu dou lição, que é um pouco diferente do que ser professor qualquer. A maior diferença é que eu gosto de praticar o que eu ensino. Eu ensino que tem que aprender inglês focando no seu vocabulário que vai usar. Então é assim que eu ensino. Claro que tem muita gramática e soletrando e outras coisas que precisa fazer na começa, mas desde o primeiro dia eu peço a todos os meus alunos por que você quer aprender inglês. Essa é a pergunta principal. Tendo uma resposta boa, isto, e pondo aquela coisa na sua mente toda vez que vai estudar, vai te motivar demais nas horas difíceis, nas horas confusas, nas horas que passa vergonha. É isto que vai te repor naquele caminho. Por que está aprendendo inglês? E a pergunta geralmente é alguma coisa de tenho família que fala inglês e quero comunicar melhor com eles. Ou eu tenho um trabalho que eles precisam que eu fale inglês melhor. Ou eu quero estudar na faculdade, preciso um nível de inglês meio que avançado para estudar na faculdade. Independente da razão que for, lembrando aquela razão, irá praticando o vocabulário dentro daquela razão. Eu vejo pessoas demais desistir de aprender inglês, porque a razão de eles aprenderem inglês é comunicar com a família, e daí eles passam horas e horas aprendendo esses vocabulários e essa linguagem de rua, ou acadêmica, ou de um certo trabalho. E daí adiantou o quê? Eles desistem porque não importa eles aprender todas as peças de um carro. Eles querem falar com o genro ou alguma coisa assim. Então eles desistem aprendendo sobre carro e nunca aprendem a comunicar como genro. Então é isto
que é o foco. Se você quer aprender inglês para falar com seu genro, nós focamos naquela linguagem, naquele vocabulário, naquela gramática, de apresentar, de pedir sobre o dia, de falar sobre sua vida, as coisas que fala com genro. E talvez nós aprendemos sobre carro, se seu genro mexe com carro, mas de aprender o inglês que usa. E no final desse vídeo eu vou dar um exemplo de uma lição que eu dei o outro dia com um dos meus alunos sobre ele. E não vou falar pelo nome, se ele está assistindo esse vídeo, sabe quem é, tem que praticar. Mas eu dou essas lições para vocês. E eu posso dar para vocês numa versão particular, falamos pelo Zoom se mora longe, pessoalmente se não. Mas eu dou essas lições porque eu quero ajudar as pessoas a viver a vida em inglês. Não estudar inglês melhor ou falar para ninguém. Eu quero que vocês vivam melhor. Então por isso que eu dou lições para um preço bastante razoável, eu acho. E nós aprendemos como você pode melhorar. E como eu falei, o final parte desse vídeo vai ser eu dando uma lição. Então, se esse te interessa, assista aí. E essa terceira coisa que eu tive a falar tem a ver como uma oportunidade para vocês que não têm muito tempo para ficar recebendo uma lição comigo 1 hora por vez ou até mesmo 30 minutos por vez. Talvez seu agendamento está meio que irregular. Então, é uma oportunidade que alguém me ofereceu que eu acho pode ajudar vocês muito. É o Patreon. Patreon é um site meio que similar ao YouTube, que eu vou postar vídeos, eu posso postar fotos, só postagens escritas, mas por uma pequena inscrição, dependendo do nível que você quer inscrever, vai ganhar acesso às lições que eu estou fazendo, ao curso que eu estou fazendo. Ele ainda está crescendo, mas a coisa principal que vai ganhar, se inscreve no nível um pouco maior, é que 2 vezes no mês eu vou falar um live. Né? Eu vou live e pode me fazer perguntas ao vivo, eu respondo, eu explico sobre aquele assunto que você quiser, eu explico sobre aquele vocabulário, aquela linguagem, aquela situação, talvez se sabe inglês, mas não sabe como lidar no aeroporto, por exemplo. E esses níveis nos Patreon, como eu falei, são 2. Tem um para meus alunos mesmo, que quer o arquivo de vídeos, que quiser os vídeos comigo falando ao vivo sobre as suas perguntas. Mas também tem um nível muito barato. De verdade, é basicamente só um agradecimento dos vídeos que eu estou fazendo e um acesso ao fazer pedidas particulares, que eu vou sempre olhar naqueles primeiro, e até falar agradecimento para vocês todo o vídeo que eu fizer. Vou ler os seus nomes para agradecer mesmo o apoio que está me dando e o bem que vocês estão ganhando. Então, se você quiser ser um aluno meu de inglês, mas não comprometer a 1 hora toda semana, é muito bom se inscrever nesse nível no Patreon. Ou até mesmo se assiste os meus vídeos todas as semanas e quer que eu faça mais vídeo para te dar mais ajuda ou entretenimento até nesses vídeos shorts que eu faço, se inscreve nesse nível só para me dar um apoio, que eu realmente vou tornar isto um carreiro se ganhar apoio suficiente e saber que vocês estão querendo que eu faça mais. É uma oportunidade realmente legal, eu fico muito feliz que alguém me recomendou esse Patreon. E para vocês é bastante simples e muito em conta para só inscrever uma vez no mês e ter acesso ao arquivo de vídeos, ao lives que eu faço 2 vezes na semana. Vai poder fazer sugestões, que eu sempre vou escutar aqueles primeiros antes de comentários normais no YouTube. Realmente pode ficar muito legal isto para vocês. Então, eu vou colocar o link aí embaixo se eu já terminei, ou fica atento, né, se inscreve e aperta a notificação para receber quando eu for postar,
que esse vai ser muito legal. Então agora vamos fazer essa lição. E como eu falei antes, para eu poder falar mais à vontade, do jeito que eu realmente falei nessa lição que eu fiz, eu vou pôr o mínimo de editando nessa parte, pensando que enquanto eu estou dando lição para ele, eu não podia escrever aqui magicamente as palavras. Então esse vai ser realmente como se eu estivesse falando com você numa lição. E a lição que nós fizemos foi sobre o passado e usando os vários tensos do passado. Então comecei a lição explicando quais são os vários sentidos que nós podemos usar no passado. E nessa lição estávamos focando especificamente no passado simples, né? Past simple tense, e o passado contínuo, que é o continuous past, ou past continuous. Então a separação desses verbos é no passado simples, você só adiciona o ed para os verbos regulares. Quando vai falar que falou ontem, I talk now, I talked yesterday. I learn now, I learned yesterday. E esses são os regulares. So, o verbo no presente mais ed, pronunciado ed. I learned, I talked. E daí também tem irregulares. E nesses irregulares, você geralmente muda o vogal da palavra. Por exemplo, I eat now, I ate yesterday. Ou, no caso desse homem, que andava muito de moto, ele falava I ride now, I rode yesterday. E a situação que usa o present simple é quando você está falando sobre um evento que começou, acabou, está referindo só àquele evento. Né? Simplesmente aconteceu. We talked. Acabou, não tem mais falar. E o contrário, é no present continuous, você está falando sobre um evento e o evento depois. Né? Esse estava acontecendo quando outra coisa aconteceu. E no inglês é this was happening when this happened. E sempre uso was happening. Né? O was, que é o passado de be, e algum verbo in. E o passado continuous está um pouco mais fácil do que o present simple, porque tem muito menos variação naquele verbo. I was talking when something happened. I was learning when something. We were eating when. Ou, no caso dele, I was riding when alguma coisa aconteceu. Então, esse é um exemplo perfeito das lições que eu dou, porque é um princípio do inglês, o passado simple and continuous, mas dentro do contexto desse homem andando de motocicleta. Então a lição que dei foi isto. Depois de explicar aquele tudo que tem que saber, nós já pulamos para a prática de ele me falar sobre uma viagem que ele fez de moto usando somente o passado simples. E eu deixei ele falando, porque como eu falei antes, você tem que falar para aprender. Tem que puxar sua memória, pôr na língua e falar. Então ele falava alguma coisa similar a isto. I got on my bike. I left my house. I rode to this other town. I ate lunch there. I rode back. It rained. I arrived home. E nós conversamos mais, um pouco mais palavra, ele hesitando bem mais, porque tem que passar um pouco de vergonha na começa. Mas é simples. Então, terminou aquela sessão.
de praticar o present simple num contexto que realmente importa a ele, uma coisa que ele muito gosta de fazer. Então, depois, convidei ele. Então, agora, fala aquela mesma sequência de eventos, aquele mesmo viagem que fez. Agora, cada frase usando o past continuous, que é um pouco mais complicado porque tem que conectar dois eventos. Então, fica meio que assim. I was getting on my bike when I left my house. I was riding down the street when I arrived at the other city. I was eating lunch while I talked with my friends. I was riding back home when it rained. And I was getting wet when I got home. Então, como eu falei, pondo o princípio de inglês, conjunto de vocabulário, que ele teve que pedir muitas das palavras que ele não sabia, mas vai assim mesmo. Pondo um princípio de inglês, um conjunto de vocabulário, uma certa linguagem, dentro da situação que importa a ele. E se eu estivesse dando essa lição, talvez para um aluno, eu pediria para ele me explicar sobre uma lição que ele recebeu na escola, tomando notas. Ou se eu estivesse falando sobre isto com algum mãe cuidando de casa, nós falaríamos sobre ela limpando a casa, fazendo comida, coisas assim. Mas esse é o princípio principal, não posso repetir o suficiente. Você tem que aprender o inglês que você vai usar, que você usa todo dia, porque assim vai ficar na sua mente, entrar na sua língua e realmente vai viver a vida em inglês e não só ser um aluno de inglês. Então, essa é uma versão abreviada daquela lição que eu dei. E se você achou útil, se você beneficiou dessa aula, considere me mandando mensagens e começando uma lição comigo. Ou, ao mínimo, se você gostou desse, vai lá no Patreon e se inscreve naquele nível que vai ter acesso ao meu arquivo de vídeos sobre o inglês e ainda mais vai ter acesso a mim 2 vezes no mês para falar todas as suas perguntas, ter uma mini lição aí junto com as outras pessoas que também estão aprendendo, fazer parte dessa comunidade de quem vive a inglês. E também, provavelmente nem preciso falar que se você chegou até esse ponto no canal, você provavelmente já está inscrito. Mas se não, por favor, vai inscrever, porque tem muito para eu oferecer a vocês a melhorar suas vidas, melhorar a sua prática de inglês. Então, te vejo lá no Patreon ou aqui no canal no próximo vídeo da Vida em Inglês.